Olá, tudo bem? A proposta dessa nova apresentação é mostrar as principais mudanças que ocorreram na consolidação das leis do trabalho, mais conhecida como a CLT. Ao longo da apresentação, vamos fazer alguns comentários, abordando os principais tópicos no que diz respeito a essas mudanças. Pois bem, a compreensão da reforma trabalhista, do ponto de vista da sociologia crítica, precisa ser analisada em sua amplitude contextual e efetiva. O que isso significa? Dadas as condições por quais as mudanças são colocadas no mundo globalizado, é possível entender que este fenômeno, que é mundial, busca promover a uniformidade estrutural. Ele está atrelado a um instrumento ideológico, político e econômico de dominação das grandes economias sobre as menores. Esse instrumento chama-se neoliberalismo. Sendo assim, observa-se que a reforma ela está em sincronia principalmente com os interesses internacionais que dominam o mundo. As experiências vivenciadas em outros países mostram que, principalmente as economias menores que adotaram tais medidas, têm se tornado cada vez mais dependentes das grandes economias e que apenas alguns grupos econômicos internos se beneficiam com tais mudanças. A reforma trabalhista aprovada em 2017, durante o governo Temer, trata-se de um projeto de grande interesse que favoreceu principalmente aos empregadores em detrimento dos trabalhadores, visto que as mudanças em sua maioria penderam para os patrões. Entendo que há empregado que trabalha mal, mas há também patrões que exploram. Mas o que ocorreu, na opinião de vários juristas e advogados, que houve um giro de 180 graus a favor dos patrões. O objetivo desta reforma foi atingir a coluna vertebral da CLT, a fim de alterar as relações de trabalho, tendo como principal objetivo a sua descaracterização. Este documento, criado em 1943, durante o governo de Getúlio Vargas, já sofreu diversas alterações ao longo dos seus 77 anos de existência. Ou seja, o argumento de que ele é antigo e que precisa ser alterado não corresponde a toda a verdade. O fato é que faltou equilíbrio no processo. Isto aconteceu porque o Congresso Nacional, naquela legislatura, assim como ainda é atualmente, em sua grande maioria, representado por empresários e grupos políticos ligados a eles, assim como também teve o apoio da grande mídia, que operou favorável à reforma e se encarregou do convencimento da população. O texto foi aprovado sob a responsabilidade do ex-senador Ricardo Ferraço do Espírito Santo, descaracterizando a CLT. Isso porque ele muda mais de 100 artigos e aproximadamente 200 dispositivos. Ou seja, incisos e alíneas que tratam de direitos complementares ao longo da sua história. A Organização Internacional do Trabalho
entidade pertencente à ONU, orienta que as negociações coletivas elas devem buscar um acordo sobre termos e condições de trabalho que sejam mais favoráveis ao trabalhador que os previstos na legislação. Contudo, não foi o que aconteceu. Então vamos agora apresentar alguns dos principais pontos da reforma em que ocorreram as mudanças. O primeiro ponto a ser destacado é o acordado sobre o legislado. A nova lei propõe que acordos entre patrões e empregados ou sindicatos, eles podem ser feitos mesmo em desacordo com a lei, ainda que em prejuízo do trabalhador, diferente do que dizia-se antes. Uma vez assinado o acordo, nem mesmo um juiz poderá mudar aquilo que foi acordado. Antes, as convenções coletivas sindicais poderiam estabelecer acordos, mesmo que diferentes à lei, desde que fosse em benefício do trabalhador. O problema das relações desiguais, como a de patrões e empregados, é que elas geram prejuízo aos mais fracos. Neste caso, o trabalhador é a parte mais fraca da relação, na maioria das vezes, para negociar, principalmente em momentos de crise econômica ou alto índice de desemprego. Mas, afinal de contas, qual era a justificativa para tal mudança, né? Uma das principais justificativas é que havia uma quantidade muito grande de processos trabalhistas, alguma coisa da ordem de 4 milhões de processos por ano, que é realmente um número considerável, né, de processos impetrados que tornavam o empregador vítima da judicialização. No entanto, vale salientar que o judiciário brasileiro ele não é estruturado para responder a essa demanda e, de certa forma, propositalmente, né? Ou seja, não se investe em tecnologias, não se faz concurso suficiente para promotores, para juízes, a fim de que esses processos possam tramitar e serem julgados com maior eficiência e efetividade, né? A quantidade de processos se dá também, em sua maioria, porque os empregadores eles não cumprem leis básicas trabalhistas, como impostos previdenciários, FGTS, pagamento de horas extras, segurança de trabalho, insalubridade, praticam assédio moral, entre outras coisas que só se resolvem por vias judiciais. É importante lembrar que a extinção do Ministério do Trabalho foi uma das primeiras medidas tomadas pelo presidente Jair Bolsonaro assim que assumiu a presidência. Era um objetivo perseguido pelos donos do capital, apoiado publicamente pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, assim como pelo ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, e pelo ministro do TST, Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra, durante o governo Temer. Eles fizeram um esforço tão grande no desmonte da CLT que os seus impactos abalaram consideravelmente a Justiça do Trabalho, ao ponto de que hoje o trabalhador ele sente-se intimidado para poder então entrar na Justiça por seus direitos. As férias. As férias também é outro ponto que mudou. Agora,
permitirá que possa ser dividida em até 3 vezes, nunca inferior a 5 dias, contando que um dos períodos não seja inferior a 15 dias. E como era antes? Antes só era permitido uma vez por ano, podendo ser negociada a venda de 1/3 do total. Esse ponto ele é positivo para ambas as partes, visto que ele flexibiliza esse momento, né, de distanciamento ou de afastamento do trabalhador do trabalho, né, podendo então assim ao longo do ano fazer um acompanhamento das férias do filho, ou estar combinando essas férias com a sua esposa, né, ou com o seu marido. Então, esse ponto também é um ponto importante e positivo nessa mudança. Quanto à jornada de trabalho, né, a jornada diária ela poderá ser de até 12 horas diárias, com 36 horas de descanso, 44 horas semanais ou 48 horas, né, contando com as horas extras. 220 horas mensais, podendo haver no máximo 2 horas extras por dia. Antes, a jornada era limitada a 8 horas diárias e 44 horas semanais e 220 horas mensais, podendo haver 2 horas extras por dia. O home office. Os trabalhadores que trabalham em casa por produtividade agora poderão ser legalizados. Na prática, isso já acontecia, porém, por contratos de produção. Também é outro ponto que precisava ser atualizado, pois não havia legislação para essa prática. Tempo de trabalho na empresa. Antes, a CLT considerava serviço efetivo o período em que o empregado estava à disposição da empresa, aguardando ou executando ordens. Agora, são consideradas jornadas de trabalho as atividades no âmbito da empresa, né? Atividades como estudo, alimentação, interação com colegas, higiene pessoal, troca de uniformes, isso não conta mais como horas de trabalho. Descanso. Antes, o trabalhador exercia o direito, no mínimo, de 1 hora e máximo 2 horas de intervalo de repouso para sua alimentação. Agora, o intervalo dentro da jornada pode ser negociado desde que pelo menos 30 minutos. O entendimento anterior valorizava a saúde do trabalhador. Agora o entendimento mudou, não valoriza mais. Quanto à remuneração, antes a remuneração por produtividade não poderia ser inferior ao piso da categoria ou do salário mínimo. Comissões, gratificações, percentagens, gorjetas e prêmios integravam os salários. Agora, o pagamento do piso ou do salário mínimo não será obrigatório na remuneração da produção. Além disso, os trabalhadores e empresas deverão negociar toda forma de remuneração e não precisa fazer parte do salário. O que houve foi uma regulamentação, porque isso também já acontecia na prática. Transporte para o trabalho. Antes, contava-se o tempo em que o trabalhador era transportado pela empresa, cuja localidade fosse de difícil acesso ou não servida por transporte público. Era contabilizado como jornada de trabalho. A partir da reforma, esse tempo não será mais computado como tempo de trabalho, somente a partir do momento em que ele estiver na empresa. Banco de horas. Antes da reforma,
dependia de acordo firmado com o sindicato, sendo o regime elaborado pela associação. Empresas e trabalhadores, tinham um ano para garantir que essas compensações acontecessem. Com a nova lei, com base no texto do artigo 59, a instituição do regime de banco de horas passa a ser permitida mediante acordo individual, escrito e firmado entre empregador e empregado, com folgas em dias convenientes à empresa. Então, agora é o próprio empregado que estará negociando isto com a empresa. Isto significa que ambos terão que estar muito atentos em relação ao controle destas horas, do banco de horas, para que não venha trazer problemas. O próximo ponto trata da desobrigação da participação da representação sindical na rescisão trabalhista. Não é mais obrigatória a presença de um representante do sindicato durante a rescisão do contrato de trabalho, ou seja, o acerto de conta. Ganha-se tempo, mas perde-se o rigor e a importância do sindicato como instituição representante das categorias trabalhistas. O fim da contribuição sindical. O valor da contribuição sindical era de um dia de trabalho descontado uma vez por ano. Com a mudança, essa contribuição ela fica opcional para o trabalhador escolher se quer ou não contribuir com o sindicato. A questão é que generaliza-se que os sindicatos eles são cooptados por setores econômicos ou pelo próprio governo e não cumprem suas funções. Mas os sindicatos eles são instituições como qualquer outra instituições, que possuem pessoas boas e pessoas ruins. A intenção é enfraquecê-los para que não tenham mais forças para lutar pelos direitos dos trabalhadores e fortalecer os sindicatos patronais. Vale salientar que outro ponto que leva ao enfraquecimento do sindicato é a mecanização no mundo do trabalho, tirando o emprego de pessoas no mundo inteiro. Trabalho intermitente. A legislação anterior não contemplava essa modalidade. A partir de agora, o trabalhador só receberá o tempo trabalhado e ficará à disposição do empregador. Terá direito a férias, FGTS, 13º proporcionais. No contrato, deverá ser estabelecido o valor da hora trabalhada, nunca inferior à hora relativa ao salário mínimo, nem menor que os demais funcionários que exercem a mesma função. Caso não compareça ao local de trabalho, quando solicitado, ele poderá ser multado. Acredita-se que esta cláusula, em muitos casos, poderá prender o trabalhador a um contrato cuja tarefa pode não ocorrer, impossibilitando que ele exerça outro trabalho por estar preso ao mesmo. O pior será se não tiver trabalhado e não terá nada para receber no final do mês. Trabalho remoto. A legislação anterior não contempla essa modalidade. Agora, tudo que o empregado usar, como água, luz, internet, equipamentos, será contabilizado e o trabalho será realizado por tarefas. A terceirização. A terceirização é um ponto que merece um pouco mais de atenção. A empresa contratante
de agora para frente, depois da lei, né, não terá mais a responsabilidade de arcar com os encargos trabalhistas ou indenizações caso a empresa contratada não cumpra com as suas responsabilidades. Atualmente, esta responsabilidade ela é solidária. O que ocorre é que muitas empresas terceirizadas não têm capacidade financeira para assumir responsabilidades com o trabalhador, diante de certas situações adversas, pois são criadas por oportunistas ou sobre condições suspeitas. Sendo assim, diante de dificuldades financeiras, acidentes graves, fraudes ou até mesmo situações análogas à escravidão, o trabalhador ele fica desamparado por falta de lei que o proteja. Isto já ocorre com certa frequência, onde empresas contratantes entram na justiça para não pagar indenizações que julgam ser das contratadas. Ademais, outro problema da terceirização é que trabalhadores contratados por empresas terceirizadas, em sua maioria, ganham menos que trabalhadores diretos da contratante. A lei atual que rege sobre a equiparação, ela determina que trabalhadores eles têm os salários equiparados desde que o trabalhador da contratada tenha pelo menos 4 anos exercendo a mesma função quando houver diferenças salariais. A nova lei veda a recontratação do mesmo funcionário pela empresa contratada no espaço de tempo de pelo menos 18 meses. Essa medida ela visa evitar que o funcionário direto seja demitido para ser recontratado ganhando menos. Vale salientar que o número de acidentes tem aumentado muito em empresas contratadas, que não zelam pela segurança e integridade do trabalhador. A terceirização ela é infinitamente maior nas classes econômicas mais baixas, que acabam sendo tratadas como trabalhadores de segunda classe dentro da mesma empresa. Pesquisas apontam que as empresas que terceirizam seus serviços não diminuem tanto assim seus gastos com trabalhadores. Porém, os trabalhadores passaram a ganhar menos que antes da terceirização. Quanto à atividade fim, com a reforma, a atividade fim também poderá ser terceirizada. Isto é, poderemos ter um hospital sem médicos efetivos, escolas sem professores efetivos e assim por diante. O que se coloca em questão é a qualidade e a motivação dos profissionais, visto que eles costumam ter tratamentos diferenciados, salvo exceções, né, em que empresas dão tratamentos equivalentes, né? E você encontra também muitos profissionais que, embora contratados, são muito bem qualificados. Mas isso fará com que haja uma diminuição dos servidores públicos, né, que passam por concursos disputadíssimos e serão substituídos por profissionais menos preparados. Greve de profissionais terceirizados. A terceirização enfraquece o poder de negociação dos sindicatos e o direito de greve. Com a reforma, o trabalhador que fizer greve terá os dias descontados independente dos motivos, salvo exceção se a empresa não estiver pagando seus salários. No entanto, mesmo que haja diferenças abruptas no mercado ou anos sem reajuste, não poderá reclamar, podendo até mesmo ser demitido. Entende-se que
há greves que são abusivas, inúteis, mas não podemos generalizar. Por fim, os defensores desta reforma prometiam aumentar o número de empregos e aquecer a economia, o que não aconteceu. Ela foi feita basicamente sem apoio popular e sem muitos debates. E possui uma relação direta com a reforma da Previdência aprovada no final do ano passado. A partir de agora, o trabalhador estará muito mais vulnerável no mercado de trabalho, acarretando intervalos mais longos entre suas contribuições previdenciárias durante o tempo em que não puder contribuir. Consequentemente, terá que se aposentar mais tarde. Por outro lado, visto que as mudanças na Previdência Social também alteram drasticamente a sua aposentadoria, terá que encontrar outros meios como a previdência privada. Enfim, a Constituição coloca no cerne do ordenamento jurídico o ser humano. Ou seja, a pessoa ela deve ser tutelada pelo direito, principalmente numa sociedade de Estado de Direito. Sendo assim, dentro da ordem econômica, deve-se valorizar o trabalho e o trabalhador, o direito ao trabalho e a dignidade do trabalhador, e que o ser humano venha em primeiro lugar. Esta reforma deixa de proteger o ser humano para proteger muito mais as empresas. O cerco está fechado. Cabe a cada um fazer a sua reflexão e análise sobre o que é melhor para o país e para si mesmo. Bom, ficamos por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.